Amigos cafeicultores, estamos em pleno período das águas, hora de cuidar bem das lavouras, hora de fazer boa nutrição, bom controle fitossanitário, e é exatamente sobre controle fitossanitário, sobre doenças do cafeeiro que vai ser esse episódio. Para isso, eu estou aqui no município de Varginha, vim conhecer esse local onde o Pedro faz alguns experimentos. Está aqui o Pedro. E aí, meu amigo? Beleza. Obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço. E o Michel me acompanha. E aí, Michel? E aí, Gui, beleza? Beleza. O Michel fez questão de trazer aqui e nós vamos deixar recados importantes para você, cafeicultor, que quer cuidar bem da sua lavoura. Nos acompanhe. Nós temos falado muito da importância do controle das diversas doenças, não só no período das águas, e também no período da entre-safra. No nosso experimento lá em Cabo Verde, em parceria com o Louisiana, nós já mostramos a diferença que faz fazer um controle na época de colheita, no pós-colheita. Quando eu falei isso para o Michel, ele falou: Gui, vamos lá ver o que o Pedro também está chegando nessas mesmas conclusões. Na verdade, quem pediu para a gente fazer foi o Pedro, né, Pedro? Agora dá para entender por quê. Tanto lá quanto aqui, a diferença está no olho, gente. Então eu trouxe você aqui em Varginha, essa aqui é uma área alta, uma área bem alta, independente, eu penso assim, independente seja uma área alta, uma área mais baixa, uma área... Qualquer tipo de situação você tem uma resposta de um controle bem feito na época correta. Quando a gente analisa o café, a gente tem uma fase que é extremamente importante. Não adianta eu querer fazer um controle quando o problema já está presente e quando a planta já está para abrir florado. Então eu tenho que antecipar, porque isso é que vai me dar a resposta de produtividade. Isso para mim foi realmente o que aconteceu com esses controles de inverno, sabe, Michel? Você estava junto. Você sempre pede que eu repita isso, e eu já repeti para muita gente. O dia que nós fomos instalar o experimento, que o protocolo foi definido em parceria com você e que a condição estava totalmente contrária à doença. E eu falei: Michel, vocês vão fazer, mas eu não estou acreditando que vai dar resultado. E, no entanto, deu resultado visual. Isso há 4 anos, né, Michel? 4 safras a gente já faz, né? Já faz 4 anos, está repetindo. Agora, quando eu chego aqui e enxergo a diferença da testemunha e da área tratada, para mim já estou mais do que convencido, Pedro. Quando então, você fala do momento de rever essa questão. Então, aqui é uma área que eu comecei a conduzir ela em maio. A primeira aplicação foi início de maio, quer dizer, a gente estava no período aí finalizando a diferenciação, eu estava entrando já em dormência aí. E depois eu fiz uma segunda aplicação em julho, início de julho, quer dizer, também estava no período dormente. Seco? E seco. Todos os 2 períodos foram secos, mas todas as 2 aplicações foram no outono, né? Saindo do outono para quase entrar no inverno. E aí a última aplicação eu fiz em setembro, início de setembro também. Que também estava seco. Que também estava seco. Então eu fiz ela em setembro, que é o período de quê? É um período que estava começando a espigar. Então ele começou a espigar, eu fiz a aplicação para proteger aquela gema que estava espigando ali. Depois daquilo, eu não fiz mais nada. Então, veio a chuva, veio florada, eu não simplesmente... Poderia ter feito mais aplicação, poderia, mas o meu objetivo aqui era estressar realmente a condição de doença para ver a diferença de resposta. E realmente estou mostrando para a gente aqui, você viu aqui, que é incrível que eu fiz uma aplicação maio, uma aplicação em julho, uma aplicação em setembro, todas bem antes da florada, e depois eu não fiz mais nenhuma, você tem um diferencial de absurdo de produção desse aí. Ô Pedro, vamos chamar a atenção nesse experimento que é conduzido numa área que foi safra zero. Então, ano passado ela não tinha colheita, você veio aqui, fez essas 3 aplicações, teoricamente na hora que não era favorável para a forma. Me explica como que aonde você não fez tem essa pressão de forma e aonde foi feito, praticamente a gente não via nem chumbinho perdido, não vê folha, não vê fome em lugar nenhum. Ficou realmente espetacular. Mas aí que eu acho que ao contrário do que a gente imagina, é uma doença bem silenciosa, né? É aí que está, né? Porque você tem lá naquele período de maio, de julho, de setembro, você tem
dias mais frios, noites mais frias, mesmo que o dia seja quente, você tem molhamento foliar, você tem orvalho. E esse orvalho com a temperatura baixa, porque o que manda não é só você ter a noite fria, mas a duração dessa temperatura fria. Entendi. Nós tivemos um ano que, na média, parece que foi um pouquinho mais baixo que no ano anterior, então esse ano há uma tendência de uma pressão maior em função disso. Então a gente vê que molhamento com temperatura fria favorece a doença. Então, quer dizer, você pega uma planta dessa esqueletada, você vê que é uma planta que está extremamente vegetada, bem ramificada, com potencial produtivo muito bom. Você imagina o molhamento que tem essa planta, a falta de luminosidade que tem internamente. Então, quer dizer, o que eu vim? Eu vim aplicando fungicida para ir reduzindo esse inóculo que estava presente na planta ali, que estava presente nos ramos, abaixar esse inóculo para na hora que chega na hora da florada você está com uma capacidade de potencial de florada melhor. O que acontece ao longo desse período, que o produtor vai perdendo lentamente, na hora que chega agora, tem essa frustração, muitas vezes uma frustração que tira dinheiro do bolso, né? Você perde produção. O filho está muito bem explicado, né, Michel? E quando nós entramos, Michel, você passou a mão na folha, né? Nós chegamos aqui perto das 10 horas, você mostrou a planta molhada para mim, né? Acho que muito similar, né? nós temos que recordar também que foi um ano de oscilação térmica muito alta, né? Manhãs muito frias, tarde quente. Nós vimos muita doença em meio de ramo onde o cuidou. Essa queda dessas folhas sadias nesse período aí de maio e setembro que o Pedro cuidou, ficou porta aberta na onde não aplicou, né? Esse é um fator importante. Isso é muito importante você falar, porque a gente mesmo conversando com o professor Donizete, né? Sempre perguntei para ele uma vez, falei, professor, qual que é a época mais interessante para o café? E falar é a colheita, né? A gente vê que mesmo essa planta aqui, que ela não teve colheita, ela sofreu estresse pela condição de clima do outono e inverno. Então, quer dizer, a planta ela sente o outono e inverno. Então, quer dizer, não é só o fato de ter a colheita. Mesmo uma planta sem colheita, ela sofre naquele período um diferencial de clima, um diferencial de temperatura. O molhamento em si muda muito a condição da planta, né? Então, aquele período também, mesmo uma lavoura dessa que não teve colheita, ela também sofre um certo estresse. A gente vê que entre a área não aplicada e a área aplicada, você tem um diferencial de folhamento grande. Eu não fiz nada, não mudou nada. O produtor não mudou o trato. A única coisa que eu fiz é que eu pus 3 aplicações de fungicida, maio, julho, setembro, e você vê o diferencial de folhamento aí da planta, fora o diferencial de fruto, né? Ô Pedro, quando nós andávamos aqui, você falou uma coisa para mim que eu quero que você convise o produtor. Você falou, aquele produtor que ainda tem dúvida, ou aquele técnico que ainda tem dúvida, é só vir cá ver. Tem coisa que tem muitos que querem ver realmente para confirmar. Aqui tá dando para ver no olho. Pelo olho aqui eu estimei mais de 10 sacos por hectare. Eu não sei se é isso que vai chegar lá no final, mas o que você achou, Michel? Tá nítido, né? Tá no olho, tá né? grande. Tá no grande a diferença. E quando dá no olho, pensa bem quando medir. Quando medir. Eu fiz a leitura a semana passada, são 2 ensaios, tem um desses, tem um outro em Campo da Cachoeira também. Só para você ver aqui, a média, eu tabulei os dados essa semana, você pega a testemunha, porque agora o que mede, por exemplo, chegar aqui, coletar folha, olhar ramo seco aqui, você não vai ver essa incidência alta. O que manda na incidência disso aqui, que pesa na produção? É o que você perde de roseta. Perfeito. É o que você não tem de fruta ali na roseta. Quando a gente vai na testemunha lá, a leitura que eu fiz, eu falo para você, ela é entre 15% e 20% de roseta perdida agora. Então estou ruim para estar. De 15% a 20% de roseta perdida. Quando você vai nas áreas tratadas, existe algum aperto? Existe, mas ela vai ser na casa aí de 2%, 3%, 4%, menos talvez até menos 5%. Ô Pedro, então é o seguinte, para ficar claro para aquele que está nos acompanhando, qual seria um posicionamento para essas 3 aplicações de inverno, como você fez aqui? Eu acho que se a gente ficar fixado em florada, o produtor vai dar tiro no pé. Hoje eu mudei o meu conceito. O que a gente tem que estabelecer para ter a melhor resposta é a época do ano. Outono e inverno. Ponto final. Não existe. Minha florada pode ser mais cedo ou mais tardia, eu tenho que focar no outono e inverno. A gente está aqui numa área alta, a florada aqui ela tende a ser mais tardia. No entanto, eu em setembro já estava com tudo aplicado. Eu não fiquei esperando, como é que vai vir a florada e tal. Eu apliquei tudo focando no período de estação climática. Eu fiz a primeira em outono, a segunda ela pode ser entre outono, antes de entrar o inverno, e a última tem que ser no inverno. Se a gente ficar esperando a primavera para você ver a florada e aplicar, a gente já perdeu o time certinho. Então, o que eu falo para você, o produtor ele tem que
pensar em condição de clima, outono e inverno. Esquece quando vai vir a florada. Ele tem que focar nisso. E para isso ele tem que se preparar logisticamente para fazer as aplicações, seja com a lavoura que está colhendo ou uma lavoura que esteja safra zero. Ele tem que montar um esquema para isso. E aí, o que ele tem que controlar nesse período? É foma? É cercose? Bactéria. Basicamente são as duas que são os maiores problemas, fome e bactérias. A bactéria, se você for controlar a bactéria já com chumbinho, você já perdeu. Então, o meu conceito de bactéria também tem que coincidir muito, tem que ser antes. E que deixa uma dica aí, Michel, de qual seria uma solução que a base tem para isso? Acho que a gente vem trabalhando nas áreas do Luiz lá, a gente vem trabalhando junto, o Pedro vem trabalhando nas áreas dele. A base deixou um leque de opções e vem chegando coisa nova para entrar nisso aí, né? Certo. A gente vem trabalhando na Orquestra 03, pensando em fechar complexo de foma, colocando o tutor junto a 1,5 kg, pensando em bactéria. Bactéria também. A gente já fecha tudo. Fechou. Tem uma opção das antigas nossas que ainda vai super bem, que é Cantos mais Comet. Cantos 150, Comet a 300, mais tutor a 1,5 kg. Então tem opção de fazer essa troca de princípio ativo, de controlar, e tá chegando mais coisa nova pra gente fazer, né? Que vai ser registrado. Que vai ser... Que logo nós vamos voltar para falar dele. Para falar dele. Falar dele, né, Pedro? Bom demais. Ô, Pedro, e agora para frente? Então vamos fazer o seguinte, eu vou convidar o cafeicultor para ir lá na lavoura, olhar essas imagens que nós estamos mostrando nesse filme, nesse vídeo, e ver se na lavoura tem. Então vamos pensar aquele cafeicultor que não chegou tão bem. Vamos pensar na testemunha, essas imagens da testemunha. O que esse cafeicultor deve fazer? Se ele já perdeu, perdeu. Mas daqui para frente, para ele dar uma parada de perder e garantir o resto sim. Então, agora a gente está numa situação que você tem uma planta em pleno desenvolvimento vegetativo, Perfeito. Pleno desenvolvimento do fruto. Isso. Então agora a gente tem que mudar o leque um pouquinho. A gente tem que começar a focar na ferrugem e na cercóspora. Perfeito. É lógico que você está falando que o produtor que não fez nada, ele tem perda de produção, ele tem, possivelmente pode ser que ele tenha foma na área dele. Está um inóculo alto. Está um inóculo alto. Aí o que ele pode fazer? Ele pode fazer produto que vai controlar tanto a ferrugem, a cercóspora e controlar a foma, como ele pode fazer mistura também. Então a gente tem a opção de fazer a mistura que vai favorecer o produtor para controlar, manejar as 3 doenças, né? Vamos dizer assim. Então você tem a opção de manejar as 3 doenças. Se o produtor fez o tratamento correto, está tranquilo, ele já foca para ferrugem e cercóspora. Então tá, igual nós vimos aqui, mostramos o tratamento que ficou correto, perfeito. Esse aí vai focar agora ferrugem e cercóspora. Já a testemunha, que não teve aquele bom controle na foma e a foma está queimando galho, está queimando folha, está presente no inóculo alto, ele tem que pôr alguma coisa também nessa aplicação. Também. Não vai parar de perder, né? Não vai, senão vai continuar perdendo. Ô Gui, mas assim, abrindo uma brecha nisso aí, eu acho que a gente tem que falar desse posicionamento de agora, né? Principalmente nas áreas que nós estamos vendo aí, igual a testemunha. Estamos vendo muito inóculo em folha, em ramo. Né? Nós temos um produto hoje, que é a Orquestra, nós falamos de trabalhar o 03 na florada, mas a Orquestra é agora, em novembro, dezembro, na onde não esporulou ferrugem ainda. Quando a gente trabalha a dose dele a 600 ml, ele fecha esse complexo de foma, ele é preventivo para ferrugem e cercóspora. Tá. Então Nós temos uma mistura dupla que fecha esse ciclo de doença para esse momento que nós estamos mostrando, igual está a testemunha, né? Com um único produto. Com um único produto. Então, assim, é uma orquestra nesse encaixe aí, é a melhor ferramenta. Tá, mas aí, o que vai acontecer, Michel? Muitas vezes o produtor ele não preocupou com isso e ele não comprou. Ele comprou um outro produto. Ele pode acrescentar também alguma coisa específica para a foma. Quer dizer, ele tem que ir lá monitorar. Confirmou que a foma está lá, ele tem que... E é um momento que a gente for pensar, todo mundo tem ópera comprado ou está atrás de ópera para fazer, né? Se ele estiver no cenário, tem a opção de fazer cantos a 150 gramas junto. Acrescentar com ópera. Dela também. E cuidar dela, né? Vai cuidar com ópera de ferrugem e cercóspora e vai vir com cantos e vai fechar esse complexo de foma que está invadindo esse mês de novembro e dezembro dele. Só uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui. O produtor ele não pode adiar mais. Aí ficou o alerta, cafeicultor. Tanto essa aplicação para a florada tem que ser uma coisa planejada, como a da ferrugem da cercóspora tem que ser planejada. Eu acho que tem que ser dessa forma. Mas a gente não pode esquecer que ainda a principal doença do café ainda continua sendo o quê? A ferrugem. Então, às vezes as pessoas, assim,
Eu acho a forma aqui que a gente viu o problema aqui, ela é mais difícil de controle porque ela impacta muito grande na produção, ela impacta numa época que o produtor está às vezes colhendo e tal, tem essa dificuldade toda. Mas a ferrugem, hoje a gente tem produto, a gente tem tecnologia para controlar a ferrugem com facilidade. Então eu acho que quando eu vejo uma área que o produtor ter problema de ferrugem, eu acho que a gente não pode barbear desse jeito. A gente está num momento que assim, não fez, faça. Tá tempo, dá para fazer e tem um controle seguro. A única certeza que a gente tem da ferrugem é que vai ter todo ano. Vai ter todo ano. A planta não sendo resistente, ela vai ter a condição. Pode adiantar, pode atrasar. Se o produtor atrasar, às vezes não dá tempo. Né? Então a gente não pode perder esse timing, não só desenvolver o fruto, como entrar na granação bem protegido também, né? Porque ali na granação ele vai ter que fazer outra aplicação, outra reforço, né? E muitas vezes ele pode ter usado agora um produto de solo, ele não vai chegar até lá na frente, ele vai ter que atentar para complementar esse solo também. Exatamente. Porque antigamente até podia ficar mais ou menos com controle, mas a gente sabe que não fica. E muitas vezes não é com uma, duas, às vezes tem que ter mais de duas aplicações. Muito importante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo solo, eu posso... Muitas vezes a condição dele, a propriedade lá, ele teve sorte, choveu mais, está bom de umidade e tal, e fala, não, tá tranquilo, vou fazer. Não, eu acho que ele tem que obrigatoriamente completar com foliar. E outra coisa importante que você falou, plantas tolerantes à ferrugem, ele tem que manejar, porque é importante... O processo da planta ser tolerante, ela faz parte do manejo como um todo. Ele tem que continuar fazendo aplicação para manter aquela planta com tolerância por um período mais longo possível, né? Michel, deixa então uma dica de posicionamento para cafeicultor agora, para aquele cafeicultor que está chegando bem e para aquele cafeicultor que queria estar melhor. Nós temos como manejar isso, né, Gui? Então viu que está com pressão de foma, faz o monitoramento, tem um ópera comprado, continua com o posicionamento de ópera, 1,5 litro, pensando em ferrugem cercóspora, pode introduzir um Kansas 150 gramas junto. No mesmo posicionamento de orquestra, carboxamidas entrando muito em café, trazendo um vigor, um controle bom. Podemos trabalhar a orquestra 0,6 tranquilamente. Mas aqui é só o começo do controle nosso de ferrugem cercóspora, né? Nós estamos no primeiro passo. Isso aí. Temos que monitorar o janeiro, março, nós vimos, temos que lembrar da safra passada, que nós corremos atrás de ferrugem até julho, agosto, nós corremos atrás de ferrugem. Então esse bom controle agora, ele é muito importante, né? E outro fator importante que eu não vou perder o momento para perguntar para o Pedro. Nós falamos das plantas tolerantes à ferrugem e que estão vindo com uma pressão de cercóspora, principalmente em fruto muito alta, trazendo muito prejuízo. Nós temos um produto, né? Lançamos na safra passada, já falamos dele, que é Melira. Né? E trabalhando 800 ml, é um produto que fantástico. O pessoal aí no controle de cercóspora ferrugem está introduzindo assim, de uma forma absurda no azar, né, Pedro? Eu acho que é importante esse manejo, 800 ml. Esse Pedro que lançou também aí, acho que é importante dar esse ressalve de cercóspora para janeiro, principalmente com essas temperaturas que estão, né? Então nós podemos falar para aquele produtor que tem área resistente, vamos supor, tem arara, tem obatã, enfim, plantas resistentes, ele pode optar por fazer esse controle que seria mais específico ainda para cercóspora. Pode, tranquilamente. E ele também maneja a ferrugem, mesma coisa. Você vai pegar as plantas aí tolerantes, ele vai, se tiver alguma ferrugem lá, ele vai escavar alguma coisa, ele faz manejo também, a mesma coisa. Mas é um produto muito interessante para cercóspora. Show de bola. E dentro de um manejo, vamos pensar, tem muito catucaído também, ele pode também fazer essa dobradinha? Fazer tipo um ópera agora e lá na frente vir com Melira, seria essa o raciocínio ou não? Existem N opções, né? Porque não é um fungicida. Nos ensaios que eu fiz com catucaí, que eu tenho feito aí, eu vejo o orquestra com o Melira mais interessante pela resposta vegetativa da planta, entendeu? Então eu vejo que a resposta vegetativa ela é muito grande e eu vejo um diferencial de qualidade de fruto. Olha só. Não é que eu estou falando, não é usar o ópera. O ópera ele faz parte do manejo. Tem sua função, Tem sua função, é um produto que está aí há 23 anos de mercado já, né?
Mas pode ser uma opção. Mas pode ser uma opção quem quer trabalhar a qualidade de fruto. Eu acho que é um programa com a Orquestra Melira, ele tem mostrado um diferencial de qualidade de fruto muito interessante. Fechou. Quer dizer, produtor, não falta opção. Você deve fazer o quê? Procurar o seu técnico de confiança, o técnico da sua cooperativa e conversar com ele, alinhar, fazer monitoramento, que isso é fundamental, fazer o que nós fizemos aqui, nós andamos, confirmamos e realmente, à medida que tiver o problema, não negligenciar o problema e sim tomar as ações. Tirar um pouco daqueles velhos conceitos, que foi uma tratação na florada, vamos esquecer um pouco disso, como o Pedro deixou a dica, e muitas vezes fazer realmente ações diferentes que a gente vinha fazendo para ter resultado como esse aqui que acabamos de ver, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar usando ciência e tecnologia. É isso aí, pessoal. Agradeço Pedro, agradeço Michel, sempre a parceria de vocês, a base que tanto apoia a gente aqui no canal. E quando tiver novidade, só chamar que nós vemos, viu, Pedro? Ok, beleza. Valeu. Valeu. Obrigado você que nos acompanhou até o final. Deixa o joinha, diga de que cidade que você está falando e como é que está a doença aí na sua região. Comenta pra gente. Até o próximo. BASF Soluções para a Agricultura. Juntos pelo seu legado.